Nós hoje vamos falar o módulo Espectro da Esquizofrenia. Eu sou professora sênior da Universidade Estadual de Londrina e psiquiatra. Meu nome é Sandra Odebrecht Vargas Nunes. A esquizofrenia é uma psicose. O que caracteriza uma psicose? São pessoas que eles têm alguns sintomas chamados delírios, alucinações, pensamentos às vezes desorganizados. O que é delírio? O delírio, ele acredita numa crença que ela não tem uma realidade. Ela é mantida, não adianta argumentação lógica, você mostrar. Ele acredita que alguém está perseguindo, que aquilo é verdadeiro, mesmo que não tenha. E alucinações é uma percepção sem objeto. Então ele vê pessoas falando que não tem, vê pessoas ali que não tem. Geralmente ele tem um pensamento desorganizado. Às vezes ele pode ficar em uma posição, comportamentos catatônicos, uma posição só. Só que além desses delírios, alucinações, eles também vão ter sintomas negativos, eles têm muita dificuldade de iniciar ou manter, persistir algumas atividades. As emoções, ele não vão expressar, a gente chama a expressão diminuída, então ele tem um embotamento afetivo, tá? E essa doença, ela é muito importante ser diagnosticada, porque ela começa em adulto jovem. Inicialmente era chamada demência precoce e depois colocou esquizofrenia, mente partida, que significa esquizofrenia. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Eles têm muito, como nós falamos, essas alucinações. Às vezes eles acham que tem pessoas que estão falando dele, que ficam, ou esses delírios de autorreferência, que estão observando de uma maneira especial. E às vezes ele acha que o rádio, a televisão, o filme é feito para ele, tá? Sendo que muitas vezes, né, não tem, mas ele acredita naquilo firmemente. Ou ele acha que algumas letras de música estão mandando mensagem especial para eles. Ou que as roupas que eles estavam vestidos tinham intenção de enviar mensagem especial para eles, tá? Ou muitas vezes, às vezes eles têm que as placas de trânsito, outdoor, tinham um significado. Tinha um paciente que ele disse que aqui em Londrina todas as placas estavam falando dele, mandando mensagem para ele, todos os outdoor da cidade, tá? E lógico, às vezes ele acha que está sendo seguido, é muito comum esse delírio de perseguição, mesmo não tendo, ou ele acha que está sendo envenenado pela comida, ou que alguma coisa está adulterando, sendo que isso não é verdadeiro. E às vezes ele pensa, também às vezes ele acha que tem poderes, que antigamente era muito de religioso, hoje que é um artista famoso, que tem poderes, o conhecimento, que só ele que sabe, né? Que é Cristo, que é umas coisas assim. Às vezes que ele tem um relacionamento com pessoas famosas, que as pessoas mandam falar com ele, que não é verdadeiro. Ou ele é convencido de que algo estava muito errado com a saúde, mesmo que o médico falou que não tem nada, ele acha que tem alguma coisa na saúde, mesmo se afirmando que está tudo bem. Ou ele tem uma sensação que algo causou sérios danos para os filhos, que ele teve uma sensação que você fez que causou danos para a família, para os filhos, para os pais, sendo que isso não é verdadeiro. Ou que o cônjuge, o parceiro, estava traindo, sendo infiel, que não é verdadeiro. Ou que Deus, o diabo, comunica com ele, que ele tem muita coisa de religiosidade, principalmente se é um lugar muito religioso, que está falando com ele, que ele é o Jesus Cristo que foi enviado na Terra, né? Sendo que não é verdadeiro. E ele também, muitas vezes ele acha que está fazendo um relacionamento com pessoas famosas, ou ele acha que alguém, alguma coisa externa que estava controlando os pensamentos, ações contra a sua vontade. Sempre ele fala, você tem alguma coisa que controla? Outro dia um falou que meu computador controlava os pensamentos e a mente dele, né? Nem tem nada a ver. Ou que os pensamentos eram colocados na cabeça, que as pessoas colocavam pensamentos ou retiravam pensamentos da cabeça. E ele falava que todo mundo estava ouvindo os pensamentos, sabiam que retirava os pensamentos da cabeça e estava ouvindo. Ou que alguém poderia ler a mente, né? Ele chega às vezes e fala, você já leu minha mente, você sabe o que eu estou pensando. Tem uma paciente esquizofrênica que ela fala que tem uma menina no quarto dela, que todo dia fica lendo a mente dela, falando dela, e que isso não tem, a família fala que não tem ninguém lá. Eles têm muito essa questão das vozes, que as pessoas estão falando deles, estão sussurrando no ouvido, que tem visões de alucinações também visuais, que vê coisas que ninguém vê, que só eles que veem, tá? Eles acreditam que tem pessoas falando dele.
Ou às vezes eles acham na tela. Eu tinha uma que falava que a gente punha um objeto na pele dela e que tinha uma sensação que era tocado, que tinha uma coisa que era colocado na pele, né? A fama falou, não tem ninguém. Ou que tinha tinha uma outra que falava que tinha eletricidade no corpo, que a televisão mandava eletricidade no seu corpo, né? E que não tinha. Ou ele achava também outro resolveu não comer a comida da família porque disse que tinha um gosto que estava envenenando, um gosto diferente. Fala, mas não tem nada. Ou às vezes eles sente cheiros que não tem, né? Que falam que puseram uns cheiros assim de gases e que não tem, que só eles que percebem. Então, são alguns sinais e sintomas que aparecem para o diagnóstico da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que ela não tem só as alucinações e delírio, ela também é uma doença muito incapacitante. Ele para de relacionar-se, às vezes para de estudar, para de trabalhar, é uma das nossas doenças mais incapacitantes. O diagnóstico precoce, os tratamentos precoces, têm ajudado a gente a readaptá-los novamente na sociedade. Por isso que a gente tem que estar fazendo esse diagnóstico, porque hoje não é só a medicação, a gente tem feito intervenções, recuperações, para que ele volte ao funcionamento, ao bem-estar geral, né? Hoje a hospitalização minhas são mínimas, porque eu já consigo trabalhar, que ele conviva com a família. Ontem mesmo atendi um que está trabalhando direitinho, meio período, consigo reinseri-lo no trabalho, com a família, e esse é o nosso objetivo, tá? Então, por isso a gente tem que fazer o diagnóstico precoce da esquizofrenia.